Eu queria que você me acompanhasse abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. O livro de Timóteo a gente estudou bastante ano passado, onde a gente viu que era uma carta do Paulo para o seu aprendiz, o Timóteo, que estava começando, e que ele não esquecesse algumas coisas muito importantes. E nós vamos ver hoje no capítulo 3 um resumo sobre como está a sociedade e qual que é a solução que o Paulo dá para o Timóteo. Isso é muito importante, eu gostaria que você abrisse o teu coração, porque nós vamos falar da Bíblia, da importância que ela tem nas nossas vidas. Se você não achou, aí você liga o seu celular, se não, você estica o teu pescoço, alguém está lendo aí pertinho de você. Vou ler para você então. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 17. Vamos lá então. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, as faltas, corrigir e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então aqui o Paulo ele faz um hino para a Bíblia. Primeiro ele vai falar como o mundo está ruim. E ele fala, toma cuidado, Timóteo. O mundo está ruim. Mas sabe o que eu acho interessante? Que se eu olhar esse texto assim, com sinceridade, parece que ele foi feito para hoje. Parece que hoje está assim como ele colocou. Entretanto, Paulo já fala, essa maldade ela está hoje acontecendo e cada vez foi pior. Hoje nós temos um nível bem complicado de arrogância, de maldade, de egoísmo, de tristeza das pessoas. Nós vivemos hoje um mundo sem Deus. E o mundo sem Deus é esse retrato aqui que o apóstolo Paulo fala. Ele coloca vários exemplos aqui. É interessante a gente colocar aqui a ideia das casas. Ele fala assim, entram em casas e conseguem dominar mulheres fracas. Isso aqui é questão de contexto da época onde as mulheres, neste tempo aqui, eram consideradas menos do que seres humanos. Elas não eram consideradas, no caso, gente. Aí vem o cristianismo, vem Jesus e diz, vocês são gente, vocês são seres humanos amados por mim. Vocês são os meus filhos, como todos são. Todos somos um em Cristo. Só que, por essas mulheres terem uma mentalidade muito fraca e não se agarrarem a essa verdade, elas se deixavam levar por todo tipo de ideias contrárias, que falavam, não, você não é isso que Deus falou para você, não. O seu papel é você se anular, você não tem que aprender Bíblia, você não tem que adorar a Deus, você não é gente, você não tem opinião. Então o apóstolo Paulo coloca aqui como é triste o mundo que se vive hoje sem a Bíblia. Ele coloca, por que o mundo está assim hoje? Porque o mundo está afastado da palavra de Deus. O mundo hoje quer espiritualidade, o mundo hoje quer se conectar com Deus, mas não consegue.
O mundo não consegue, porque ele tem um estilo próprio de viver. Hoje as pessoas elas não estão dispostas a pensar no próximo, elas não estão dispostas a olhar para o exemplo de Jesus e seguir ele, as pessoas não estão dispostas a assumirem seus erros e fazer diferente, as pessoas não estão dispostas a mudarem de vida. E aonde a gente encontra isso? A gente encontra isso na palavra de Deus. É por isso que as pessoas fogem tanto da Bíblia. Nunca foi se comprado tanta Bíblia, mas ao mesmo tempo nunca foi se lido tão pouco a ela. As pessoas querem ela como um amuleto, sabe? Não sei se você já encontrou algum lugar onde você entrou e a Bíblia estava aberta, num salmo bonito e estava bem amarelada a página. Daí tu conversa com a pessoa e diz, isso aqui me protege dos maus espíritos. Protege se você ler, se você manusear, protege se você viver. Tiago capítulo 1 fala, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas pratiquem. Sejam praticantes. Então é muito importante a gente olhar a questão do contexto geral aqui, o mundo sem Bíblia está aqui. Você pode ver, o mundo hoje conseguiu a sua bendita emancipação. Hoje Deus não está nas escolas, hoje Deus não está na sociedade, hoje as pessoas empurram Deus para um canto. E o que virou a sociedade? Nós convivemos com uma sociedade hoje destruída. Vivemos hoje com uma sociedade estragada da raiz. Nós vivemos hoje com crianças, a gente vê as nossas crianças, dá medo, é temeroso hoje nós pensarmos em filhos numa sociedade tão corrompida, com os valores tão distorcidos. E é muito triste. E a razão que o apóstolo Paulo fala você seja diferente, você siga a palavra. Você vai em direção à Bíblia, porque ela tem um poder fantástico. Ela pode mudar uma sociedade, ela pode mudar um país, ela pode mudar a nossa igreja, ela pode mudar a sua vida. Ela tem um poder fantástico. E eu queria conversar com você sobre os poderes que essa palavra tem. Queria que você passasse aí. Em primeiro lugar aqui que ele coloca o poder de ser luz. É muito importante. Você conhece o Salmo 119? Já ouviu falar? Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. É o maior. Ele é o maior capítulo da Bíblia. Por que ele é o maior? Porque o camarada que foi fazer, ele fez um cântico em homenagem à Bíblia, à palavra de Deus. E aí ele fez como se fosse um acróstico, só que na língua hebraica, não faz sentido para nós. Daí tem a letra A. Ele começa, como eu amo a tua palavra, ela é preciosa para mim. E B, bendito aquele que lê a tua palavra. Só que não está assim, porque ela foi escrita no acróstico, funcionava na linguagem original. Mas se você ler Salmo 119, é um capítulo inteiro dedicado a alguém que ama a Bíblia. Alguém que tem um desejo muito grande de estar com ela. É muito importante. E olha o que ela vai falar aqui. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as sagradas escrituras, que podem dar sabedoria, pois toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas. A Bíblia ela joga luz na sua vida. Por que as pessoas fogem da palavra de Deus? Porque ela é luz. Ela vai revelar, ela vai tirar o véu da sua vida e mostrar como você é alguém mesquinho, que pensa em sucesso, em dinheiro, alguém arrogante, orgulhoso, que não se dobra perante a voz do Senhor. E aí está aí o Salmo 119. A tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos. Você quer viver hoje sabendo o caminho de Deus, é só através da Bíblia. E eu vejo que as pessoas elas lotam as igrejas em busca de uma resposta, que é o que Deus quer para a minha vida. E aí vem a Bíblia e fala, me leia, eu sou a lâmpada. Você está procurando coisas que já foram escritas. Você está procurando e questionando Deus a respeito de coisas que já existem. A Bíblia, como palavra de Deus, ela é um manual. Ela é a luz que você precisa. Existe qualquer questão, a gente fala o seguinte, que qualquer questão hoje, a gente tem uma baliza bíblica pelo menos. Pode ser o assunto que for, a gente consegue levantar uma base através da Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Por mais atual que seja o assunto, ela consegue construir conceitos incríveis e diferentes. É muito importante que você olhe a Bíblia como uma lâmpada. Como assim uma lâmpada? Que você não use a Bíblia apenas para o seu prazer. No sentido assim, nossa, eu vou ler a Bíblia porque eu quero encontrar uma palavra que eu goste aqui. Vamos ver se a Bíblia me elogia. E você vai procurar lá e alguém vai dizer aqui, tipo, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu meu clamor. É esse aqui eu gostei, bênção, Deus falou comigo hoje. Isso não é usar a Bíblia como lâmpada. Usar a Bíblia como lâmpada é você folhear, é você estudar, você amá-la. E aí várias vezes ela vai apertar. Várias vezes ela vai te mostrar aqui, ó, você está errando aqui.
E você vai dizer, amém, Jesus, hoje ela foi lâmpada. E o que eu vou fazer? Vou deixá-la iluminar o caminho. Se você não usar a Bíblia como lâmpada para a sua vida, o seu caminho vai ser escuro. Você vai tropeçar, você vai se machucar, você não vai chegar onde você queria. Não dá para se guiar no mundo escuro. A Bíblia é a lâmpada. E se você está procurando a voz de Deus hoje, eu queria uma resposta de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você já tem a resposta que você quer. Você precisa começar a folhear e estudá-la. Eu li e achei difícil. Está na hora de estudar. Está na hora de investir em material para estudar ela. Você tem estudado a Bíblia? As pessoas elas não estudam, elas agem da Bíblia de maneira bem mística, elas procuram alguns versículos, Deus falou comigo, aqui não gostei, deixa eu ver, aqui falou, não gostei, até encontrar um texto ali que ela acha que Deus falou com elas, e elas aplicam do jeito horroroso, elas não estudam. A Bíblia, ela tem o poder de iluminar o nosso caminho, ela tem o poder de mostrar o caminho para nós. Pode passar. Ela tem o poder de criar pontes. Eu estava falando esses dias com uma pessoa sobre isso, sobre esse assunto de criar pontes. E a ideia aqui, que o Paulo ele dá uma sacada muito legal. O que ele fala aqui para o Timóteo? Timóteo, lembre-te das palavras que você ouviu quando você era criança. Tua avó te ensinou essas palavras, sua avó ministrou para você essas palavras. Fique firme nas letras, pois desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. O que o Paulo estava fazendo aqui? Ele estava invocando uma ponte que foi construída na infância. E hoje nós precisamos de uma ponte. As nossas crianças precisam de uma ponte. As nossas crianças hoje precisam de uma ponte, saber quem é Deus. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus... daqui, se eu errar, se eu me afastar, Deus vai me aceitar depois de volta? Quem é Deus? Como é que Ele funciona? Como é que eu oro? Essas pontes precisam ser criadas no coração dos seus filhos. Esse texto aqui é muito válido. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa ideia aqui, gente, é muito sábia. Eu creio que você que tem filhos ou almeja ter filhos, você quer que os teus filhos permaneçam no caminho. Você quer que eles permaneçam no caminho de Jesus. E a ideia é esconder a palavra no coração deles. Se você quer que os teus filhos não pequem, se você quer que os teus filhos não se desviem, você precisa construir uma ponte, esconder a palavra de Deus. Hoje a Junta de Missões Mundiais trabalha com uma janela de faixa etária chamada janela 4-14. São feitos estudos dizendo que se você não investir forte na educação cristã de uma criança dos 4 aos 14 anos, ela vai se desviar depois na faculdade. Ela vai. Então você tem que investir de tal maneira que seja criada uma ponte. Como assim uma ponte? Imagina o seu filho daqui a alguns anos, triste, aborrecido, sabe? Tá difícil a vida, mas ele lembra de uma ponte que tu fez. Minha mãe sempre me disse que quando eu estivesse triste, eu podia orar, que Deus ia me escutar. Você precisa construir uma ponte que ele pense, existe a palavra. Puxa vida, eu pegar aquela Bíblia antiga lá, porque meus pais falavam que isso aqui era importante. Eles liam, era tão importante que eu vi o meu pai e minha mãe às vezes cansados, sem tempo, eles liam. Eles iam com vontade. Quem sabe se eu ler não me abençoa agora também. Eu queria que você construísse pontes, porque Satanás está querendo destruir elas. As pessoas hoje são treinadas num pensamento ateísta secular muito forte. Elas são treinadas para questionar a Deus. Elas são treinadas hoje para crer no que é real. É o método científico. Ele funciona muito bem, o método científico. Só que fé não é ciência. A ciência não estuda a fé porque a fé não é natural, ela é sobrenatural. E a ciência está no âmbito natural. Nós cremos na ciência enquanto ela estuda os fenômenos naturais. Agora começou a falar de fé, ela não consegue estudar isso. Só que as nossas crianças não têm esse discernimento. Você tem que construir essa ponte. Dizer, existe algo muito importante chamado Jesus. Existe algo muito importante chamado Palavra de Deus. Se você um dia estiver cansado, triste, desmotivado e eu não estiver por perto, lembre, meu filho, da Palavra de Deus. Busque ela, leia ela como eu leio. Nós precisamos construir pontes. Eu queria que a partir de hoje você escondesse a Palavra de Deus no coração dele, porque um dia ele vai usar. Um dia vai surgir aquele momento onde ele vai, mas meu pai e minha mãe falaram sobre isso. E grande é o relato de pessoas que você vê hoje, conversando, que voltam a Jesus,
Existe um ditado muito popular que fala que se você não construir um menino ou uma menina, você vai remendar depois um homem ou uma mulher. E nós temos visto grande número de pessoas de 40 anos retornando à casa do Pai, eu digo a igreja, a Jesus, porque tiveram suas pontes bem construídas. Só que há um alerta, a nossa geração não construiu direito. Então, será que os nossos filhos vão voltar mais para frente? Será que os seus filhos, seus netos vão voltar para Jesus se você não construir essa ponte bem na vida deles? Esconda a palavra de Deus no coração deles. Aí você vai poder fazer igual Paulo. Lembra, Timóteo, das palavras. Lembra da palavra, da Escritura Sagrada. Você sabe desde criança elas. Eu imagino que para o Timóteo foi, lembrar. Lembrei. Mas agora, se você não construir agora, o teu filho vai dizer: até posso lembrar da Bíblia, mas eu lembro que meu pai não era importante porque ele não falou muito bem disso, e principalmente porque ele não fazia. Minha mãe não lia, minha mãe não orava comigo, não se preocupava nesse sentido comigo. E Satanás vai fazer de tudo para destruir. Se você construir uma ponte forte, nunca mais ela vai ruir. Você crê nisso? Vai investir na vida dos teus filhos, em Bíblia. Pode passar. O poder de derrubar o erro. Aqui vai falar que a palavra de Deus é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Como eu falei, as pessoas fogem da Bíblia como o diabo foge da cruz. Porque justamente há diferença. É muito ruim. Esses dias eu vi um relato de uma pessoa que falou assim: eu não quero ir na igreja, porque eu passo a semana toda e na luta, ouvindo luta. Todo mundo me impressionando. Eu vou para a igreja e tem um camarada lá falando que eu estou errado. Eu não quero me sentir errado, eu quero me sentir certo. Então eu não quero. Eu quero ter meu churrasquinho. Eu quero viver bem. Eu quero descansar no final de semana. E esse é o pensamento das pessoas hoje. Você ir atrás da Bíblia, você ler um livro que vai te confrontar, mostrar que você está errado. Eu faço as coisas do jeito que eu quero fazer. A Bíblia vai te condenar. Por exemplo, o seguinte, você pode ter conceitos que você aprendeu quando criança que são errados. Você sabia que os seus pais podem ter errado na sua criação? Como, por exemplo, talvez teu pai tenha te ensinado: não leva desaforo para casa. E você cresceu bem macho, não leva desaforo para casa, você é muito homem, você não leva desaforo para casa. E aí você procura a Bíblia, o que a Bíblia vai dizer? Se alguém te acertar um tapa na cara, o que você faz? Você dá o outro. É o contrário. Não, mas eu aprendi isso com os meus pais. Desculpa, eles estão errados. A Bíblia é a autoridade aqui. A Bíblia é a autoridade. Então a Bíblia ela vai apontar o erro. Homem não chora. E aí, o que a Bíblia vai dizer? Jesus chorou, João 11:35. Se o cara chorou, por que eu não posso? São tantos exemplos que nós aprendemos hoje. A busca pelo sucesso, não demonstre emoções, confie só na tua sombra. São frases que a gente ouviu desde criança. Estão erradas. Confiar só em Deus, meu filho. A Bíblia está lá. Existe a igreja, existem irmãos, confiam nos outros. Hebreus vai falar: confessem os pecados uns aos outros. Isso é confiança. A Bíblia vai contrário ao que você aprendeu. Meu filho, escolha uma profissão boa, para sustentar a tua casa. E a Bíblia vai falar o contrário. Não se preocupe com o que às vezes se vestir nem de comer. Buscai primeiro o reino de Deus. É o contrário, gente. Nós vivemos um mundo ao contrário. Nós vivemos um mundo hoje que é o contrário da palavra. E quando você entra em contato com ela, ela vai bombardear a tua vida e você vai descobrir que talvez a maneira como você tem vivido pode estar dentro da igreja, está errado. Mas aí você vai ser muito orgulhoso para voltar atrás e dizer: estou errado. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E aí eu pergunto: você está disposto a mudar? Esse é o poder transformador da Bíblia. Ela só vai ter esse poder quando você deixar a verdade dela iluminar a sua vida. E você dizer: eu vou parar de fazer isso. Eu estou errado. O que eu aprendi, a maneira certa como eu vivi, está errado. São grandes e inúmeros os exemplos que a gente aprendeu de errado. Meu pai, por exemplo, tinha uma coisa que ele me ensinava que era muito errado. O pai, ele dizia assim, imagina quando eu fiz 18 anos: tu não namora ainda, guri? Sai por aí, vai nas festas. Volta, vai lá. Claro, no fundo, a gente crê que ele tinha medo. Eu nunca vi meu guri beijar. Talvez ele seja homossexual e eu não quero isso na minha vida. Então meu pai deve ter ficado muito apavorado. E ele incentivava, e incentivava. Só que o que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai falar o contrário. A Bíblia fala: não é lá que está a mulher de Deus. Não é lá que estão as respostas de Deus. Não é lá. Não é na festa. Não é no mundo que você vai encontrar. A Bíblia toda aponta: por esperei com paciência no Senhor. E Ele vai trazer para mim.
Então essa é a diferença. Então talvez você tenha aprendido muitas coisas quando pequeno sobre a sua vida que estão erradas. E a Bíblia vai ter esse poder de apontar. Não é nem eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia vai jogar luz na maneira como você cria os seus filhos. Talvez esteja completamente errado se você colocar a Bíblia no meio. Talvez a Bíblia vai dizer, não é assim, é diferente. É diferente. Então nós precisamos usar a Bíblia como um detector de erros na nossa vida. E aí a palavra de Deus vai falar o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A única maneira de você não se envergonhar é manejar bem a palavra da verdade. Porque manejando bem a palavra da verdade, você vai conseguir embutir na sua vida esses valores do reino de Deus. Então coloque, eu quero que você hoje analisasse a sua vida à luz da Bíblia. Se você é casado, chame seu esposo e diga assim: meu querido, à luz da Bíblia, a minha vida, a minha filosofia de vida, o que você vê, tem uma coisa que precisa ser mudada à luz da Bíblia? Deixe essas coisas acontecerem, deixe as pessoas olharem para a sua vida, olharem para a Bíblia e dizer: meu querido, você tem que mudar aqui. Você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a amar mais, você precisa aprender a fazer diferente, você tem que aprender a demonstrar sentimentos, está te faltando o fruto do Espírito, está te faltando paciência. Deixa a Bíblia apontar a tua vida e mostrar o erro. E aí você vai conhecer o poder transformador. Pode passar? E aí nós, como cristãos, nós gostaríamos muito de fazer a obra de Deus. Eu sei que você tem vontade de que seus filhos conheçam Jesus, seus parentes conheçam Jesus, seu vizinho, seus colegas, e você precisa afiar. Você precisa afiar a tua espada. A Bíblia tem o poder. Olha o que vai dizer aqui, ó. Isso, né, ela tem o poder de corrigir as faltas para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer toda boa obra. Se você quer fazer a obra de Deus eficaz, você precisa da palavra. Hoje os cristãos conseguem viver sem Bíblia. Como eu falei antes, hoje o pessoal tem a cara de pau de dizer: não, eu sou uma pessoa que ora, eu gosto muito de orar, mas ler a Bíblia não é comigo. É muito triste isso. É muito triste. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a oração é você falando, a Bíblia é Deus respondendo. E a Bíblia a gente tem que crer que ela é sobrenatural. Ela é diferente. E olha só o que vai dizer o seguinte aqui: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e dos espíritos, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Você tem um plano, você tem uma ideia, você tem um projeto, coloca a Bíblia no meio, ela vai discernir tudo. Ela vai jogar na cara se você está fazendo isso por egoísmo, se você está organizando bem isso, se você está fazendo isso dependente de Deus, se esse plano é de Deus ou não é. Tá lá, qualquer coisa que você colocar, ela coloca o teu casamento à luz da Bíblia. Vou analisar meu casamento à luz da Bíblia. Ela vai colocar se o homem está sendo egoísta, se o homem está vendendo a família, se o camarada não pensa, se o camarada não é sacerdote do lar, se a mulher não tem colaborado, não tem sido um dos pilares da casa. Coloca todos os assuntos com a Bíblia no meio e ela vai discernir todos os assuntos. E você vai encontrar a resposta. E às vezes você vem e tá: Deus, eu gostaria muito de uma resposta sua. Eu acho que Deus deve ficar muito assim: eu já escrevi a tua resposta já faz muito tempo. Mas você não lê. Você está indo, você terceiriza. Eu queria que surgisse alguém. Eu queria que surgisse alguém que viesse lá no culto e falasse a minha resposta. Eis que te digo que a resposta é essa. Eu prefiro a palavra de Deus, porque ela é a resposta para nossas vidas. Eu não preciso de mais nada. E Deus se recusa muitas vezes a nos responder de outra maneira, porque a gente não está com o coração dobrado diante da palavra de Deus. Eu queria que você pensasse no teu relacionamento com a Bíblia. Por que tem sido tão vergonhoso? Por que as pessoas não leem? Por que as pessoas, quando leem errado? Por que as pessoas não estudam? Por que os satanistas sabem a Bíblia deles de cor? Por que os espíritas conhecem os livros do Allan Kardec de cor e investem e estudam cada vez mais? Por que a gente não lê, não estuda? Por que a gente coloca em último lugar? Por que a gente nunca tem tempo para a Bíblia? E por que a gente cobra Deus se a gente não estuda, a gente não ama Ele, a gente não tira tempo para Ele? A nossa vida com a palavra de Deus tem sido vergonhosa e nós não conhecemos o poder de Deus por causa disso. Jesus vai falar para nós isso: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 3 também vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu queria que você colocasse um desafio na sua vida. Dizer: essa semana eu vou tirar o pó da minha Bíblia. Essa semana eu vou tirar o pó. Talvez a tua, talvez seja um nível melhor já. Não, a minha não tem pó, eu limpo ela todo dia. Então, parabéns. Então, você vai começar a folhear ela. Mas folhear com o coração.
Eu vou estudar. Puxa vida, eu não entendi esse texto aqui, eu vou meditar, eu vou estudar, eu vou ir atrás, eu vou orar antes de ler, orar depois de ler, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou meditar em cima dela. Deixa seus filhos verem isso, deixa sua esposa ver isso. Faz milagres o poder transformador da palavra. Eu creio que grandes coisas acontecem na nossa vida quando a gente deixa a palavra de Deus fluir em nós. Eu queria que você usasse esse poder. Está disponível. A sua vida talvez esteja envolta em ansiedade, em tristezas, em preocupações, porque a Bíblia tem um local obscuro na sua vida e porque ela é o último lugar. Você só lembra dela quando vem para a igreja, talvez. É muito triste. Eu queria que você investisse mais na Bíblia. Investe em estudar ela. Investe em conhecer ela. E deixe ela transformar a tua vida. Ela tem o poder de transformar teu casamento, a vida dos teus filhos. Ela tem o poder de trazer de volta a autoestima para você. Ela tem o poder de fazer você recomeçar de novo. A Bíblia é um livro fantástico. Eu creio nela. Eu queria que você fechasse teus olhos. Eu queria que você pedisse ao Senhor que te desse ânimo para ler a palavra de Deus novamente.